vamos explicar para você o Imposto de Renda 2023. Lembrando, pessoal, Imposto de Renda 2023, ano base 2022, ou seja, você está declarando o que você ganhou em 2022. Então, as regras para declarar o Imposto de Renda 2023, ano base 2022, devem ser divulgadas pela Receita Federal só em fevereiro, mas a tabela, sem correção desde 2015, vai ampliar o número de contribuintes. É uma péssima notícia isso. Gente que não pagou no ano passado vai ter que pagar esse ano, mesmo sem ter tido um aumento considerável. Como nada mudou, devem declarar imposto de renda em 2023 todas as pessoas que tiveram renda tributável, ou seja, salários, bônus na empresa, maior do que R$ 28.559,70 em 2022. Então, somou todos os seus salários, tudo que você ganhou, tributável, tá? Vou explicar para vocês o que é tributável já já. Somou tudo que você ganhou em 2022, toda a sua aposentadoria aí, por exemplo, sua pensão. Deu mais do que R$ 28.559,70, você vai ter que pagar imposto de renda. Tem que declarar, na verdade, né? O imposto já vem descontado. Em 2022, cerca de 36 milhões de brasileiros entregaram a declaração do imposto de renda e o prazo foi ampliado de março até o fim de maio. Ainda não se sabe quantos brasileiros vão ter que prestar contas ao leão, né? A Receita Federal, este ano. Mas quem ganhou um salário mínimo e meio em 2022, que é R$ 1.818, segue isento e não precisa declarar esse ano. Então, quem ganhou um salário mínimo e meio, 1.818, segue isento. Eu já vou passar a tabelinha aqui para vocês, mas eu quero que vocês entendam porque tem um mito muito grande em torno do imposto de renda, que é difícil de fazer. Não tem nada de complicado, pessoal. Vou explicar aqui para vocês o passo a passo. Atenção, aqui um ponto de atenção. Com o reajuste do salário mínimo em 2023 para 1.302, essa turma que ganha um salário mínimo e meio vai para 1.953 e vai ter que pagar imposto de renda se a tabela não for corrigida pelo governo e fará a declaração de ajuste anual de 2024. Como é que funciona, pessoal? Se o governo não fizer esse ano um ajuste na tabela, ela só consegue valer para o ano seguinte. Então tem que fazer esse ano para 2024 ficar correto. Então vamos esperar e pressionar o governo com relação a isso. Aqui vamos à tabelinha agora de 2023 para vocês. Então, quem ganhou até R$ 1.903,98, tá? Por mês teve isenção. Isso não quer dizer que você não precise declarar. Por quê? Você pode ter tido outros benefícios, tá? Outros rendimentos. Então, vamos supor, você é aposentado e ainda trabalha. Então, do INSS você ficou isento, mas você vai ter que somar o que você ganhou fora. Então, é muito importante isso para quem aposentou e ainda trabalha. Mas se sua renda, por exemplo, é só até R$ 1.903,98, você está isento, você não tem parcela dedutível, foi tranquilo para você, não precisa declarar. De R$ 1.903,99, é isso mesmo, por causa de 1 centavo, até R$ 2.826,65, você já vai ter que pagar 7,5%, tá? Parcela de R$ 142,80. Provavelmente ela já vem descontado do seu imposto de renda e se você tiver direito aí a dedução desses impostos, né? A devolução deles, a restituição, você vai ter que fazer a declaração. Então, a partir daqui, se você ganhou isso, você já tem que declarar. De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, 15%, R$ 354,80 a parcela dedutível. Então, já tem que declarar. De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, 22,5%. A parcela já vai para R$ 636,13. E acima de R$ 4.664,68, 27,5%, que é a alíquota mais alta, que dá R$ 869,36. Mas, Fernando, como é que eu consigo saber se eu ganhei exatamente isso, se foi descontado? Pessoal, no meu INSS, a partir do final de fevereiro, o INSS vai liberar o extrato bonitinho para você com todos os campos que você precisa preencher. Vão estar todos os dados. Se sua renda só vem do INSS, é muito tranquilo você fazer a declaração do imposto de renda. Vai entrar lá e assim, quando você vai colocando próximo campo, é exatamente igual o extrato que vem
do INSS. Quando estiver próximo, a gente vai fazer um vídeo passo a passo explicando para vocês. Então é importante você se inscrever aqui no canal para poder saber isso quando chegar a hora. A Receita Federal deve liberar o programa para fazer a declaração de imposto de renda 2022, né, no fim de fevereiro de 2023 agora, após detalhar as regras para procedimentos da declaração. Mas você não precisa esperar até lá para estar com tudo em ordem para preencher sua declaração. Lembrando que quanto mais cedo você entregar a sua declaração, mais rápida será a sua restituição de impostos, caso você tenha direito a restituir, é claro. As principais regras que obrigam a pessoa a apresentar a declaração são as seguintes, olha só. Então, primeiro, o mais básico, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano, ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões, aluguéis, tá? Tem que ver aqui se o aluguel é declarado. Muita gente cai na malha fina porque recebe aluguel de um inquilino, o inquilino declara que paga esse aluguel, mas o proprietário não declara que recebe. Cai na malha fina, tem que ficar esperto e isso é renda tributável. Então tem que ficar esperto com isso. Você vai receber o formulário do INSS só com sua renda do INSS, mas o que você tiver mais, você vai ter que informar também para que a sua declaração fique correta, certo? Que mais? Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de 40 mil. Isso inclui, por exemplo, o FGTS, seguro-desemprego, doações, heranças e PLR. Isso aqui, pessoal, não cobra imposto, mas te obriga a declarar. Pelo menos você vai lá, a Receita já vai mandar para você, quando você abrir a sua declaração, vai estar lá esse valor. E você só confirma que você recebeu, mas não vai descontar imposto. Quando tiver rendimento isento e não tributável, não incide imposto, é meramente informativo. Quem teve ganho de capital vendendo bens ou direitos sujeitos a pagamento de imposto de renda. Aqui, se você vendeu algum bem, você vai ter que declarar. Quem realizou operações na Bolsa de Valores, muita gente aí com trader, muita gente aí operando na Bolsa de Valores, fazendo investimentos, tem que ficar de olho, vai vir já no extrato da Receita Federal para você poder pagar e confirmar, né, que você recebeu ou não e pagar o imposto sobre isso. A Receita não está dando mole não. Quem tem bens ou direitos acima de R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2022. Então, até 31 de dezembro de 2022. Se você tem bens ou direitos, tinha, né? Mas naquela data, acima de R$ 300 mil, tem que declarar. Só para informar, mas tem que declarar, tá? Então, aqui não envolve, por exemplo, pagamento de imposto, mas você vai declarar que você tem aquele bem. Para a Receita controlar se você vendeu, se você continua com aquele bem, se ele valorizou, enfim, é o leão em cima de você. Quem teve receita de atividade rural acima de R$ 142.798,50. E aqui um adendo, pessoal. Existem alguns benefícios que são isentos. Quando você receber o extrato da Receita Federal, do INSS, tirar ali pelo meu INSS a sua renda, né, o seu extrato para declaração de imposto de renda, ele vai estar escrito se sua renda é tributável ou não tributável. Por exemplo, 13º salário, ele vai lá, não tributável. Então, você vai colocar naquele campo. E existem benefícios que não são tributáveis. Por exemplo, a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Mesmo que você atinja os valores aqui, ó, por exemplo, você superou o valor de R$ 28.559,70, mas seu benefício é isento. Tá? Esse benefício, por exemplo, aposentadoria por invalidez, por acidente de trabalho, ele é isento. Então, você tem que declarar, você vai colocar que você ganhou mais que 28 mil, tá? Vai estar bonitinho lá no extrato, só que você vai declarar no campo isentos e não tributáveis. E aí, beleza, é meramente informativo, você vai só confirmar. Então, para vocês saberem aqui, se prepararem mais ou menos, quem vai precisar declarar imposto de renda ou não, e assim que sair o programa, a gente vai fazer um passo a passo aqui para vocês, explicando tudo que vocês precisam para fazer a declaração de imposto de renda, e eu vou mostrar para você, principalmente se você só é aposentado e pensionista, só tem essa renda, como é muito simples você fazer a sua declaração de imposto de renda. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar aqui nos comentários, você que é inscrito no canal, que eu vou responder para você, seja em forma de vídeo, seja em forma de comentário. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.